Rapaziada, a parada é o seguinte, tá rolando uma polêmica sinistra com esse cara aqui, ó, Isaac Bulgarian. Esse cara aqui era um prospecto do UFC, tá ligado? Era um cara aí que tava vindo de vitória, todo mundo tava apostando nele, 29 anos, 7-2 no UFC. Só que rolou uma polêmica sinistra porque a última luta dele, parece que ele vendeu a última luta dele, tá ligado? O UFC mandou ele embora logo depois disso, tipo 24 horas ou 48 horas depois disso. E a gente vai ver um vídeo aqui do José Aldo, do Dana White. A gente vai ver um vídeo aqui do Dana White falando sobre isso. E eu vou ir traduzindo para vocês aqui e vou ir dando minha opinião também sobre isso, fechou? Mas esse aqui é o cara, tá? O Isaac Bulgarian. Só pra vocês terem uma ideia, velho. Ele não foi pago ainda pelo UFC. A comissão atlética tá segurando a bolsa dele, né? Que é o dinheiro que ele recebe para lutar, perdendo ou ganhando, até as investigações serem feitas aí. Só pra vocês terem ideia, rapaziada, esse mano tá sendo investigado pelo FBI. Olha só o tamanho da jambrulha. O tamanho da caceta aqui que ele se meteu, tá ligado? Só se mete em problema. 29 anos. Se liga só nisso aqui. Então, a parada é o seguinte, o Dana White, caralho, o Dana White tá parecendo o Zordon aqui, né, do Power Ranger. Só quem conhece, conhece. Mas enfim, esse aqui é o vídeo do Dana White, ele se pronunciou depois de um tempo sobre essa polêmica, e essa aqui foi a opinião dele. Eu vou ir olhando aqui e vou traduzindo pra vocês aqui junto, fechou? E vou dando minha opinião. And they are the best bet monitoring company we're with a company called IC360, and they are the best bet monitoring company in the business. Parece que ele tá falando sobre uma companhia que chama IC360, isso mesmo, que é a melhor companhia para monitorar a aposta, tá ligado? They reached out to us and they Falou assim que eles entraram em contato com Dana White. told us that there was some unusual Falaram assim que eles entraram em contato com Dana White e o cara confirmou com Dana White que tinha uma atividade suspeita, sabe? Em uma da luta do card. action going on with that fight. Do we know any? E perguntou se o Dana White sabia de alguma coisa, se o Dana White tinha algum tipo de envolvimento com isso. Por quê? O que acontece, rapaziada? Esse negócio de aposta, você não sabe, atleta profissional não pode apostar, tá ligado? Vocês não podem apostar, eu não posso apostar, e os parentes também não podem apostar, tipo assim, todo mundo que tem envolvimento não pode apostar. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma informação privilegiada de falar assim, o cara tá com machucado, ou então o cara tá doente, entendeu? E ele acaba falando isso, acaba falando alguma coisa, aí chega lá do outro lado e fala assim, vou apostar contra porque o cara tá doente. Então a probabilidade do cara perder a luta é maior. Não quer dizer que o cara vai perder, entendeu? Mas isso aqui, de tá lesionado ou doente, é totalmente diferente de vender a luta, de vender o resultado da luta, que foi o que aconteceu esse último final de semana. Vamos continuar aqui no vídeo. Thing we didn't. So what we did was Dana White falou que não sabia o que estava acontecendo. called the fighter and his lawyer. Tá. E o Dana White falou assim que ligou pro lutador, que eles estavam com suspeita, e pro empresário e pro advogado também do lutador. And said, "What's going on? There's some weird action going on in your bet. Weird bet." E perguntou, olha pra você ver, rapaziada, e perguntou assim, o Dana White ligou lá pro lutador e perguntou assim, o que tá acontecendo e tal. Tem alguma coisa acontecendo nas odds da sua luta, né? Que é aquela parada que o cara fica favorito, ou então o cara não é favorito, isso aí todo mundo já sabe, não sei nem se eu expliquei direito, mas se vocês não tiverem entendido, é isso mesmo, eu tenho certeza que vocês vão entender. Mas ele estava basicamente falando que tinha uma atividade suspeita nessa luta e o Dana White foi e ligou pro cara para perguntar o que tá acontecendo com você, tá ligado? Betting action going on in your fight. Are you injured? Perguntou se o cara tava doente, tá vendo? É o que eu falei com vocês. Perguntou se o cara tava doente. Do you owe anybody money? Has anybody approached you to, and the kid said no. Essa parte aqui que o Dana White acabou de falar e tá querendo dizer o quê? Alguém parou você e te ofereceu algum dinheiro para você perder essa luta? Porque 2 horas antes da luta começar, os caras começaram a apostar muito nessa luta, entendeu? Eu acho que foi 2 horas antes, se eu não me engano. E era por isso que eles estavam tão desconfiados. Foram ligar pro cara antes. Olha só, rapaziada. Olha que perigo. Absolutely not. E o lutador falou que não, que não tinha feito nada disso, que não tava nada rolando, que não tinha nada rolando.
Pro lutador fazer uma parada dessa tem que ter rolado muito dinheiro, velho, tá ligado? Porque, mano, o cara simplesmente perdeu o emprego dele, tá ligado? Entendeu? E provavelmente não vai voltar pro UFC nunca mais. I'm gonna kill this guy. And so we said, okay, the fight plays out. A cara do Dana White aqui é um máximo, né? A cara dele assim, tipo assim. Então vamos lá. And first round finish. Aí o Dana White foi e falou assim que a luta começou e o cara foi finalizado no primeiro round. Tá ligado? By rear naked choke. Por Mata-Leão. O cara que é um prospecto, o Isaac Bulgarian. Literally, the first thing we did was call the FBI. A primeira coisa que o Dana White fez ali, assim que a luta acabou, foi ligar pro FBI. So we called the FBI. I've met with the FBI twice today. People out there talking, oh, there's hundreds of fights under it's total bullshit. So this company IC360, which is the best bet monitoring company. Essa companhia, ele tá falando assim que essa companhia ICE 360 é o melhor monitoramento de companhia para bet, para aposta. In the business. We've been with them for years. O Dana White tá falando que tá com essa companhia tem muitos anos. And we get a report after every single fight that we. E eles, olha pra você ver, velho, como é que a parada é sinistra. E ele tem um reporte de cada luta assim que a luta vai começar ou então depois que a luta passa, tá ligado? Depois que a luta acaba. Do. So for anybody out there that's clickbait saying, oh, there's hundreds of it's all bullshit. So when this did happen. Ele tá falando aqui assim que ele tá tentando explicar que é uma parada meio que impossível de monitorar e tal, mas ele tá falando que não é impossível de monitorar, tem muita gente falando que é impossível de monitorar, mas ele falou assim que dentro do UFC todas as lutas são monitoradas por essa companhia, para não haver nenhum tipo de fraude. A couple years ago, whenever it was, that investigation is still ongoing, and now will be a part of this investigation too. Directly talking to Cash Patel, I'm sure you do have a relationship. Yeah, I talked to him this morning, but then we just had an office full of FBI agents in here. So if you ele falou que só esse dia ele conversou com o FBI 2 vezes. Ele tinha falado isso no começo, eu esqueci de falar com vocês aqui. try to do this, I've been very vocal and very open about this. We will be your worst enemy. Isso aqui ele tá mandando um recado para todos os atletas, tipo assim, se você ficar envolvido com esse tipo de atividade, de vender a sua luta, de chegar lá e perder a luta e ficar envolvido com essa galera de aposta que compra a sua derrota para ganhar mais dinheiro, a gente vai ser o seu pior inimigo. Dana White tá falando isso. Por que ele tá falando isso? Porque é uma parada que envolve muito dinheiro. Entendeu? Isso envolve muito dinheiro, envolve muita gente poderosa. E, meu irmão, todo mundo sabe. Dana White deu tapa lá na cara da esposa dele, não deu nada, todo mundo esqueceu. Mas, irmão, quando mexe no bolso, acabou, fi. Ninguém quer nem saber. We will immediately go after you. Ele falou que vai achar essa pessoa. Quem fizer isso, ele vai achar. Guns a-blazing with the FBI and whoever else we need to get. E eles vão... E ele vai achar as pessoas com FBI ou então quem mais ele precisar. Ele tá tipo assim mandando um recado para todo mundo que já fez isso ou então que pensa fazer isso, tá ligado? Mas eu tenho certeza que depois disso aqui, velho, a galera vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. And we will do everything we can to make sure you go to prison. E ele falou ali no finalzinho que ele vai fazer qualquer tipo de coisa, o que tiver que fazer para você ir para prisão se você estiver envolvido com esse tipo de atividade. You know, you're seeing things out on the internet where like fighters are coming out and going, "Oh, I was approached." Ele tá falando aqui que você tem visto caras na internet, lutadores na internet, falando assim que tinham sido procurados por esse tipo de cara, né? Que procura para comprar a derrota, entendeu? E apostar na luta. I was approached. Really? Só que aqui ele tá falando assim, tá, então quer dizer assim que você foi procurado, né? Você foi procurado pra vender a sua luta, mas você não falou nada, você só falou agora. Por que você não disse nada antes? Isso aqui o Dana White tá mais que certo, ele vai dar um exemplo aqui no final assim, entendi. Então, se um cara te procurar pra roubar um banco, tá ligado? O que você vai fazer? Beleza, você vai falar não, mas você não vai fazer nada? Você não vai falar pra polícia? Você não vai dar informação nenhuma? Eu acho que isso é crime. Eu não sei, nunca fui convidado pra roubar banco. Why didn't you tell us that? Or more importantly, why didn't you tell law enforcement that you were?
Por que você não falou com a polícia, né, sobre isso? Por que vocês não falaram com a gente sobre isso? Rapaziada, teve vários lutadores que treinam no mesmo lugar, que eu acho que treinam na mesma equipe que falaram isso. E isso foi uma burrada sinistra, porque os caras não sabem o tamanho da merda, filho, o tamanho da merda que isso aqui pode dar, entendeu? Irmão, mexeu no dinheiro dos outros, no bolso dos outros, vai dar problema. Now you're saying that you were approached? It's like if somebody comes up and says, hey, I want you to rob a bank. I'm going to rob banks. Want to rob a bank with me? And you don't do it. What, you're not going to... Isso aqui é o finalzinho que ele fala lá, o exemplo do banco que eu falei com vocês. Mas a parada é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês a luta que o cara perdeu e eu vou mostrar o porquê que todo mundo tá falando que ele vendeu a luta dele. Então, rapaziada, esse aqui é o vídeo, tá ligado? Esse aqui é o Zack Bulgarian, né? Primeiro de tudo, o cara chegou na queda aqui muito rápido, muito fácil, e dá pra ver que o Isaac ele não tá fazendo nada pra defender esse mata-leão, tá ligado? Isso foi no primeiro round. Não sei se o adversário dele sabia de alguma coisa ou não, mas com certeza ele tá envolvido em alguma coisa grande. Olha lá, o cara vai dar um mata-leão nele e tal. Só que aí ele coloca a mão, ó, se você reparar, ele tá com essa mão aqui levantada já pra bater, número 1, tá ligado? Querendo desistir já, mas ele pensa assim na cabeça dele, opa, eu preciso fazer parecer real, então eu não posso desistir agora não, deixa eu resistir mais um pouco. Presta atenção nessa mão dele aqui, rapaziada. Ele não tá tentando sair, ele não tá tentando pegar essa mão aqui, tá vendo? Ele não tá tentando chegar assim e puxar a mão, rapaziada. Entendeu? Isso aqui não existe, velho. Você tem que lutar contra o mata-leão. E do jeito que tava ali, o mata-leão, assim, na cabeça, era só ele fazer o quê? Pegar a mão assim, ó, puxar a mão do cara pra baixo. Entendeu? Não tava nem atrás ali do pescoço, entendeu? Então, vagabundagem pura, safadeza pura isso aqui. Aí ele fazendo uma forcinha, mas a mão dele aqui, ó, preparada desde o início, ó, pra bater. Olha lá. Querendo bater... Querendo bater, vai lá e bate, ó. Resumindo, ele não tem resistência nenhuma. Ele não queria lutar, tá ligado? Ele não queria defender o mata-leão, entendeu? Isso aqui foi vagabundagem pura. Não existe o cara fazer um negócio desse, velho, tá ligado? O UFC é um lugar que muita gente quer estar, que muita gente quer ficar. E o cara simplesmente vende a vitória dele. Eu entendo que talvez o dinheiro que ele ganhou seja maior que a bolsa dele, mas isso aqui não existe, tá ligado? Isso aqui vai contra tudo, velho, que um lutador acredita. Enfim, velho. A parada que eu vou falar com vocês é a seguinte. Mano, esse cara aqui foi muito burro de fazer isso, tá ligado? Esse cara aqui, ele não vai lutar mais em lugar nenhum. Nenhuma comissão atlética vai deixar ele lutar, entendeu? Ele não vai ser aprovado em lugar nenhum mais pra lutar. Entendeu? Mas enfim, vamos às outras informações aqui pra ver o que vocês acham disso aí. O que vocês acham disso? Pera aí, só um pouco. Isso aqui eu tenho que dar o crédito aqui, velho. O editor me mandou isso aqui e ele falou assim uma parada sobre essa luta. O editor comentou comigo, velho, que Iago The Editor comentou comigo assim que 5 pessoas foram no Hard Rock e apostaram para ele perder no primeiro round, entendeu? Por finalização ainda. E, meu irmão, os caras simplesmente ganharam 16 milhões de dólares, entendeu? E eu tenho quase certeza que é isso. 16 milhões de dólares, entendeu? E só que a parada foi o seguinte, foi num curto espaço de tempo, entendeu? Foi 2 horas antes da luta começar. Então eles tinham informação privilegiada. Esse cara deve ter falado com ele, o treinador, alguma coisa, entendeu? E nitidamente, velho, ele tá envolvido com isso. Entendeu? Rapaziada, 16 milhões de dólares. É por isso que eu falo com vocês. Irmão, mexe com a mulher, mexe com família, mexe com isso, mexe com aquilo, mas mexeu no bolso, mexeu com casa de aposta e agiota, você tá perdido, tá ligado? Imagina só, o cara tá lá, o cara nem é favorito, tá ligado? O cara é favorito, na verdade, o cara é favorito. Aí 2 horas antes da luta começar, chega 5 caras no cassino e aposta lá pra ele perder no primeiro round por finalização ainda. Não sei nem se perdeu foi por finalização que o Iago me falou aqui, mas eu acho que foi no primeiro round. Irmão, e os caras ganharam simplesmente 16 milhões de dólares. Eu não sei como é que fica isso, tá ligado? Eu acho que isso é fraude também, entendeu? Aqui, ó.
via Submission. Eu acho que isso é fraude também e essa galera não vai receber esse dinheiro, entendeu? Tá achando que tá, tipo assim, tá tudo bem e tal? Com certeza bloquearam esse dinheiro aqui também, mas vamos pro próximo. Essa entrevista aqui do Isaac Bulgari, né, MMA Junk, tá ligado? Um site muito famoso de MMA. Não sei nem se eu posso passar isso, mas eu vou passar aqui pra vocês e eu vou traduzir também, tá ligado? O que ele tá falando. Don't bet on me unless you're paying me some percentage. I'm doing all. Ele tá falando assim que se você apostar nele, você deveria pagar pra ele alguma porcentagem, tá ligado? Provavelmente por causa desse vídeo aqui que acho que procuraram ele, né? Deu pra ver que o cara era facilmente aqui corrompido, né? Foi corrompido pelo sistema. Work. That's how I feel about it. You know what I Ele falou assim que é desse jeito que ele acha e desse jeito que ele sente. mean? Like I work my ass off every day. You know, I'm trying to support a family with this. I think they should put like some type of clause, like 3 or 5% of what you make goes to the fighter. You know, so. Eu não entendi muito bem essa parte, mas ele tipo tá falando assim que ele trabalha muito duro e que ele acha assim que as equipes bet ou quem aposta nele, tá ligado? Deveria dar pra ele 3 ou 5%, tá ligado? Porque eles estão lá lutando pela família e teoricamente eles não ganham nada, né? So that's how I think they should do it. Desse jeito que ele acha que deveria ser. We're the ones putting our lives on the line right now. É a gente que tá colocando a nossa vida na linha, né? Tipo assim, a gente tá se colocando em perigo. Ones, you know, sacrificing everything, training all day long, losing the social life. E falando assim que tá sacrificando a vida dele pra lutar, isso e aquilo, aquela causada toda, mas irmão, o cara vendeu a luta dele. E sabe o que é o pior de tudo? O cara ficou sem emprego. Esse dinheiro da Bet ele não vai conseguir pegar, não vai conseguir receber, entendeu? E não vai lutar em mais lugar nenhum e tem a probabilidade de ele ir pra cadeia, porque isso é crime, tá ligado? Nós vamos perguntar no chat aqui depois se tá envolvido com isso, se vender uma luta é crime ou não. All that type of stuff. So yeah, if you're betting on me, I want some of it. Hey, I said, Aí no finalzinho ele fala assim, se você apostar em mim, eu quero uma porcentagem disso, tá ligado? Então dá pra ver aqui, né, que, velho, simplesmente o cara fez isso mesmo, entendeu? O que vocês acham disso aí, rapaziada? Vocês acham que ele fez isso ou não? Deixa o like e deixa o comentário aí. Vamos aqui ver aqui mais alguma coisa. Só uma coisinha aqui, uma parada sinistra aqui. Esse cara, James Krause, ele já foi atleta do UFC e ele é envolvido em várias polêmicas, tá ligado? Em várias polêmicas de bet, entendeu? Muitas polêmicas mesmo. Tanto que ele tinha vários atletas, ele já foi atleta do UFC, ele tinha alguns atletas, ele foi banido do UFC, tá ligado? Ele não pode lutar lá mais ou levar os atletas, e todos os atletas que treinavam com ele, que eram da equipe dele, foram obrigados a mover para outra equipe, tá ligado? Porque se continuasse com ele, ia ser mandado embora também. Aí quem tá aqui junto? James Krause e Isaac Bulgari, tá ligado? É uma parada assim, mano, que, velho, os caras pedem pra dar merda, não tem condição um negócio desse. Enfim, conta pra mim o que aconteceu com James Krause depois dele ter sido envolvido com aquela polêmica das apostas. E fala pra mim também o que normalmente acontece quando uma pessoa tá envolvida em fraude de aposta, quando ela vende, né, a derrota dela em troca de dinheiro ali, uma informação privilegiada em cassino. Claro, vamos lá. O James Krause acabou se envolvendo numa polêmica bem séria porque ele foi acusado de ter informações privilegiadas sobre lutas que basicamente se envolvem em apostas esportivas de uma maneira que não é permitida. A consequência foi que ele acabou sendo banido de atuar como treinador em eventos do UFC, e isso é uma punição bem pesada porque ele não pode mais participar diretamente como corner ou treinador de atletas em lutas oficiais. No geral, quando alguém é pego nesse tipo de esquema de fraude de apostas, especialmente no meio esportivo, a punição pode incluir banimentos, multas pesadas e, dependendo da gravidade, até processos criminais. Isso tudo serve para manter a integridade do esporte, já que manipular resultados prejudica a credibilidade das competições. Vou falar com vocês é o seguinte, será que valeu a pena? Tá ligado? Será que valeu a pena esse cara vender a luta dele? Tá ligado? Beleza, ele vendeu a luta, perdeu, tá com uma derrota ali no cartel, ele ficou sem emprego, tá essa polêmica toda, ele tá sendo investigado pelo FBI, ele não recebeu o dinheiro da bolsa dele, tá ligado?
Atleta profissional não pode apostar e é proibido você vender a sua luta, tá ligado? Em qualquer tipo de esporte, tipo assim, esse negócio de manipular resultado não existe. Tem vários escândalos no futebol, mano. Isso aqui é um negócio que pra mim não existe, tá ligado? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual que é a sua opinião sobre isso? Entendeu? E aí, vocês acham que vale a pena vender mesmo o resultado? Vocês acham que tá tudo bem se você vender os resultados? Eu não acho que é algo legal, não, entendeu? Não acho mesmo. Às vezes o dinheiro pode ser até mais do que o cara ganha na bolsa ali, mas, irmão, isso é mais a integridade do cara mesmo, de como que é o cara, entendeu? No dia a dia, ver se o cara é homem ou não, entendeu? Isso, meu irmão, se o cara simplesmente vende a luta dele assim, velho, tá ligado? Batalhou tanto pelo sonho dele e ele simplesmente vendeu o sonho dele por dinheiro, ele não merece estar ali. Entendeu? É isso que eu acho, né? Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Fechou? Tamo junto. Esse é o vídeo de hoje. E ó, vamos que vamos. Pou!